Bom dia a todos no universo. Bom dia, família celestial. Bom, hoje faremos a aula 3 do livro Mediunidade, Estudo e Prática, da FEB. O método kardeciano de comprovação mediúnica. Ao longo dos tempos, a ciência vem legando ao homem uma série de conhecimentos que têm contribuído fundamentalmente para o progresso da humanidade, a correta utilização da razão e do raciocínio lógico, formal lógico. Como espiritismo, aprendemos que com Kardec, que a investigação, análise e contribuições dos fenômenos mediúnicos devem ser seguidos dois extremos da razão, tal como a ciência e como o bom senso, segundo as diretrizes da intuição da inspiração. Essas duas ferramentas, Kardec construiu o edifício doutrinário do Espiritismo a partir das universidades mediúnicas, algumas das quais muitas singelas ou banais, mas que não escapam à arguta percepção desenvolvida ao longo das encarnações sucessivas e a formação intelectual humana que recebeu na França no século XIX. Allan Kardec e o uso do método experimental na investigação dos fatos espíritas. Hippolyte Léon Denis Rivail, nome de codificador da doutrina espírita, mais conhecido pelo Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França. Bom, ele nasceu na França, na cidade de Lyon, na França, 19 horas, dia 3 de outubro de 1804. Desencarnou em Paris, 3 de março de 1869. Ele realizou seus primeiros estudos em Lyon, sendo educado dentro de severos princípios de Johannes retidão moral. Na idade de 10 anos, seus pais o enviaram a Yverdon, cidade suíça de Cantão de Vaud, a fim de completar a enriquecer seu lugar escolar no célebre Instituto de Educação ali instalado em 1905 pelo professor filantrópico João Henrique. Concluídos seus estudos na Suíça, Rivail retorna à França, visitando a residência em Paris, onde trabalhou como professor nas escolas francesas. Escreveu várias obras de apoio à educação e ao ensino. Convidado a assistir fenômenos das mesas girantes que corriam e saltavam, percebeu no início, em meio às frivolidades e a irreverência que em geral cercava a manifestação dos fenômenos mediúnicos, havia alguma coisa diferente, a inteligente e transcendental.
poderia ser a causa dos movimentos das mesas girantes. Foi o início, né, dos estudos aí dos fenômenos mediúnicos, das mesas girantes. À medida que se inteiravam no assunto, muitas ligações surgiram. Naturalmente, aplicando o método experimental racional a Kardec, procurou conhecer a fundo o significado dos fenômenos como esclarece o livro Obras Póstumas. Né? Ao aplicar a ferramenta científica em suas análises, Kardec chega às conclusões imediatas. O simples fato da comunicação com espíritos dissessem eles provava a existência do mundo invisível ambiente. O segundo ponto, não menos importante, era que a comunicação nos permitia conhecer o estado desse mundo e seus costumes. Interessante, né? Muito interessante. O livro A Gênesis afirma que ele afirmava como realizou um trabalho de investigação dos fenômenos diurnos e suas condições em seguida publicadas nas obras básicas da codificação espírita. Então, serviu de base para tudo. Todos os livros que ele fez, os fenômenos, a observação dos fenômenos mediúnicos. Em suma, não foram fatos que vieram depois confirmar a teoria. A teoria que veio as funções experimentais resumir os fatos. Show de bola, né? Allan Kardec usa a intuição na investigação dos fatos espíritas. Perplexo ante a grandiosidade do conhecimento que os fenômenos mediúnicos apresentavam, o codificador percebe que, contudo, nem sempre era possível obter respostas quanto aos casos objetivos, utilizando apenas o método racional. Teve então a ideia de associar a lógica científica à instrumentos de percepção extrasensorial como dizem nos dias atuais, guiando-se pela intuição a faculdade que ele era bem desenvolvido e definiu só intuitivo. A intuição, diga-se de passagem, era uma modalidade ou aptidão psíquica muito comum com o ser humano em geral. Nos médios era particularmente especial nos psicógrafos e psicofóricos. Surge na mente como uma lembrança de ideias com acontecimentos anteriormente conhecidos do encarnado quando este se encontrava só no sonho. A intuição manifesta também quando o médium consegue captar mentalmente, de forma sutil, ideias e sentimentos transmitidos pelos espíritos. Assim, o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido, sinceramente, sobre um estado determinado e provocado. E é o meu caso, a maior parte das vezes, no meu caso, o médium intuitivo. O método racional introdutivo de comprovação kardeciana. Prosperando em Kardec, na interpretação do método racional intuitivo e a instrumentos científicos de observação, registro e processamento de dados.
o meu curso de intuição a fim de elaborar uma ou mais conclusões a respeito de um fato ou acontecimento. No início das pesquisas, o codificador utilizou um método racional, intuitivo, para não compreender a origem e a razão das manifestações mediúnicas que ocorriam abundantemente na sociedade da época. Mais tarde, esse método foi aplicado entre outros, para classificar e qualificar a mediunidade da figura mediúnica, dentro dos médios da comunicação mediúnica, explicar a relação espírito-médium, definir tipos de graus de influência dos espíritos, identificar a natureza da intenção e identificação do espírito e organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva. Muito bom, né, gente? Muito bom. Prática, vamos lá. A prece nas aflições da vida. Exercícios objetivos. Objetivos do exercício: relacionar as principais características de um pedido que se pode fazer a Deus. Esclarecer porque nem sempre Deus atende nossos pedidos. Sugestões ao monitor. Realizar breve exposição introdutória do assunto. Pedir ao grupo que leia de prece abaixo. Analisar as conclusões do estudo. Final, orar em meio dos que sofrem. Prece nas aflições da vida. Vamos lá. Deus onipotente, que veja as nossas misérias, escuta com benevolência a súplica que nesse momento te dirijo. Se o meu pedido é despropositado, perdoa-me se é justo e convenientemente os teus olhos que os espíritos bons executores da tua vontade venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-me a tua vontade. Se os meus desejos não forem pretendidos, está nos teus desígnios experimentar, e eu me submeto, sem queixar. Faze que eu não seja tomado por nenhum desânimo, e nem que seja minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Formular o pedido. Segredo, né? Tem as referências, né? Da aula 3. Muito obrigado a todos pela palavra. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e que assim seja.